Durante muitos anos, eu busquei saber qual era o segredo para a felicidade. Quanto mais portas eu batia, mais distante eu ficava. Desde muito novinha, criança ainda, eu buscava o segredo da felicidade, porque era uma coisa que eu não tinha na minha vida. Então, aos 12 anos de idade, eu já comecei a beber, porque eu sentia uma falta, né, uma falta materna. Meu pai morreu muito cedo também. Meu pai, ele era bem apegado a mim, a gente era bem unido, né, até para conversar. Eu criança, a gente era muito apegado um com o outro, só que meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade. E a bebida, durante esse tempo que eu comecei tão cedo, eu vi que não era só isso que eu precisava, então eu precisava de algo mais, né. Então já comecei um relacionamento cedo, me casei cedo, com 15 anos, 16 anos de idade. A felicidade que eu estava procurando também não estava ali, também não estava no casamento, então esse casamento só me durou 5 anos. Aí passou-se mais algum tempo, eu casei de novo, tive um outro relacionamento, e a situação também era a mesma. E nesse casamento foi pior, porque tinha traições, né, tinha muita divergência de todos os tipos. O marido dormia fora de casa, eu já estava na terceira gravidez e isso já estava acabando comigo, assim, não era o que eu estava precisando ali naquele casamento, eu tinha que sair dele, então eu saí daquele casamento também. Então, eu vi que a situação estava difícil e o incômodo, né, a infelicidade, a angústia, a tristeza que estava sempre dentro de mim me levava à depressão. Eu não saía de casa, eu não queria comer, eu não dormia direito, às vezes ficava a noite sem dormir. Então, a depressão me levava à insônia, me levava a situações que eu ficava agressiva, ficava nervosa. A depressão, ela me perseguiu por quase 10 anos e isso me atrapalhava na vida profissional. Eu não focava bem na vida profissional. Então tinha às vezes largava, às vezes faltava muito no trabalho por causa da depressão. Nos dias que eu não dormia, no outro dia não trabalhava, então isso começou a me prejudicar bastante. Até que um dia eu recebi um convite de uma pessoa que trabalhava comigo para ir à Igreja Universal. E de início eu não aceitei, eu não conhecia a igreja, nem ouvia falar da igreja, só ouvia nos noticiários, porém aquilo não entrava dentro de mim, não me chamava atenção. Mas um dia, tanto ela insistir, eu decidi conhecer. Quando eu cheguei na igreja, eu me senti diferente, porque eu fui muito bem recebida naquele lugar. E uma coisa que, como eu não conhecia a Igreja Universal, um dia eu voltando do trabalho, eu entrei no ônibus e vi pessoas de outros lugares falando da igreja, né? Porque era uma época de perseguição. Eles falavam coisas que lá dentro eu não via acontecer. Não era o que acontecia lá dentro que eles estavam falando ali fora. Então, dali do que eu estava recebendo, que eu estava aprendendo, eu comecei a praticar. E praticando, a minha vida foi mudando. Então, eu tinha doenças que eu fui curada, eu tinha da depressão, eu fui curada. Eh, Tudo que me incomodava dentro de mim já foi ficando para trás. Eu fui conversar com o pastor e ele me falou do Espírito Santo, se eu já tinha recebido o Espírito Santo, e me apresentou, me explicou o que era o Espírito Santo. Então, daquele dia eu comecei a me interessar, então eu comecei a buscar mais. E quando foi um dia, eu estava com tanta sede dentro de mim de receber o Espírito Santo, que eu ia sempre à noite para a igreja. E nessa quarta-feira, eu trabalhava, eu trabalhava prestando serviço, né, eu falei: "Hoje eu vou chegar no trabalho, nem que seja mais tarde, mas eu quero ir na primeira reunião". E eu fui. Então, nesse dia, foi a coisa mais maravilhosa que eu recebi na minha vida, porque de tudo que eu pensava lá atrás, que eu precisava dos outros, que eu precisava de alguém, eu estava sempre ali pedindo orientação, dependendo de alguém, naquele dia eu não dependia mais de ninguém, porque o próprio Deus, ele que me alimentou, ele que entrou dentro de mim, ele que falou comigo, como que eu era amada por ele. Ele disse para mim uma passagem de Isaías, que ainda que uma mãe esquecesse de um filho que mama, ele jamais se esqueceria de mim. Então, aquilo, aquela alegria,
ela foi a coisa mais maravilhosa da minha vida. Então, naquela quarta-feira, foi o dia que eu conheci o segredo da felicidade, que eu não conhecia. Então, tudo que eu buscava a vida toda, naquele dia eu encontrei. A minha vida hoje é totalmente diferente de tudo que eu busquei lá no passado, que ficou para trás, graças a Deus, a depressão, as doenças, tudo que estava lá ficou no passado, porque aí eu entendi o que que era felicidade. A felicidade veio para dentro de mim. Então hoje a minha casa serve ao Senhor, as minhas filhas servem a Deus, eu tenho o meu próprio comércio, porque Deus começou a me ensinar. O Espírito Santo, ele me guiou em tudo e me guia até hoje. Ele me guia sempre. E sem ele, não posso fazer nada. Eu não consigo fazer nada sem a orientação do Espírito Santo. E para essa pessoa que está me ouvindo, se você tem uma vida assim, como eu tive, procure uma igreja universal perto da sua casa que você vai encontrar o segredo da felicidade, assim como eu encontrei.